Denise Bobadilha está conosco, fazendo a tradução ao vivo, tradução simultânea para vocês. Está aí Amber Heard e sua equipe, vamos ouvir? 19002911, o senhor Depp contra a senhora Heard. Em relação ao caso do editorial publicado por a senhora Amber Heard falando de violência sexual e no jornal Washington Post, na edição, na segunda frase, eu falo em nome da violência sexual e da violência doméstica, isso tem de mudar, fecha aspas. Os senhores acreditam que o senhor Depp cumpriu as determinações da ação? Sim. Essa declaração foi feita para publicação para a senhora Heard? Sim, a resposta é sim. A pergunta, a declaração foi feita em relação ao senhor Depp? Sim. Pergunta, a declaração foi falsa? Sim. A declaração tornou o autor da ação, o senhor Depp, réu em processo de Depp? Sim. Em relação à implicação, ela foi intencional pela senhora Heard? Sim. As circunstâncias ao redor da publicação da declaração, elas levam a uma implicação de difamação envolvendo o senhor Depp? Sim. Os senhores acreditam que o senhor Depp provou, com provas, que a senhora Heard agiu de má fé? Sim. 2. Em relação à declaração no editorial, o momento transformador no editorial do jornal Washington Post, em que Amber Heard escreveu sobre violência doméstica e isso precisa mudar, na edição online do jornal Washington Post, frase, 2 anos atrás, eu me tornei uma figura pública representando o abuso doméstico. E falam em nome dessa cultura de mulheres que não podem falar por si. Os senhores acreditam que o senhor Depp provou todos os elementos de difamação? Resposta, sim. O senhor Depp provou que as evidências apresentadas em relação a respostas, sim. A declaração foi sobre o senhor Depp? Sim. A declaração foi falsa? Sim. A declaração tem uma implicação difamatória em relação ao senhor Depp? Sim. A implicação difamatória foi feita propositalmente pela senhora Heard? Sim. As circunstâncias ao redor da publicação dessa declaração têm uma implicação difamatória para o senhor Depp? Sim. Os senhores acreditam que o senhor Depp provou com provas que a senhora Heard agiu de forma intencional? Sim. 3. Em relação à frase no editorial chamado Um Momento Transformador para Mulheres, publicada na edição impressa do jornal Washington Post, escrito por Amber Heard falando, eu falo em nome da violência doméstica, isso precisa mudar, na edição online do jornal Washington Post, eu tenho um ponto de vantagem de ver em tempo real homens poderosos que cometem abuso. Os senhores acreditam que o senhor Depp provou que os elementos de difamação estão presentes? Sim. O senhor Depp provou, através de evidências, que a declaração foi feita para ser publicada? Sim. A declaração foi feita em relação ao senhor Depp? Sim. A declaração é falsa? Resposta, sim. A declaração tem uma implicação difamatória em relação ao senhor Depp? Sim.
A implicação defamatória foi feita pela senhora Heard de forma proposital? Sim. As circunstâncias ao redor da publicação dessa declaração têm uma implicação defamatória a outras pessoas a não ser o Sr. Depp? Sim. Os senhores acreditam que o Sr. Depp se provou de forma convincente e com provas que ela agiu de má fé? Sim. Em relação ao processo de Amber Heard pedindo 100 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, perdão, nós, membros do júri, nós chegamos ao valor de 5 milhões de dólares. Então, em relação ao caso CL 2019-2919, os pedidos da senhora Heard contra o Sr. Depp. Em relação à declaração feita em abril de 2020 da edição online do jornal Daily Mail, aspas, a Amber Heard e seus amigos da mídia usaram declarações, alegações e selecionaram algumas desses fatos para o seu próprio bem, colocando o público e o Sr. Depp colocando o público contra o Sr. Depp. Os senhores acreditam que há elementos de difamação? Não. 2. Em relação à declaração de abril de 17 de abril de 2020, na edição online do jornal Daily Mail, dizendo que essa era uma armadilha, uma falsidade, e que eles tentaram chamar os policiais uma vez, mas isso não deu certo, fecha aspas, abre aspas, e saíram daqui sem sair com qualquer prova. Então, a Amber jogou um pouco de vinho e fez com que a história ficasse um pouco mais forte. E fez uma segunda ligação para a polícia. Fecha aspas. Os senhores acreditam que há elementos de difamação? Sim. A senhora Heard provou, através de evidências, que o Sr. Waldman, que agiu como agente em nome do Sr. Depp, publicou essas frases? Sim. A frase se relacionava à senhora Heard? Sim. As frases foi usada por outros para atingir outros além da senhora Heard? Sim. A declaração é falsa? Sim. Os senhores acreditam que a senhora Heard provou com provas que a declaração foi feita de má fé? Sim. 3. Em relação à declaração de 27 de abril de 2020 do jornal Daily Mail, aspas, nós começamos o início do fim nesse processo, nesse caso contra Johnny Depp, fecha aspas. Os senhores acreditam que a senhora Heard encontrou o suficiente para difamação? Não. Em relação a John Depp II, nós, do júri, nós o condenamos à quantidade de 2 milhões de dólares em danos. E nós também, em relação a danos positivos, são $0. Membros do júri, se esse é seu veredito, por favor, digam sim. Se não é o veredito, digam não. Júri número 6, júri número 10, número 15, júri número 16, júri número 22, júri número 27, 29. Então, o veredito é unânime e com isso nós concluímos esse caso. Agradecemos o trabalho de todos durante os trabalhos nesse caso. Agradeço pelo seu sacrifício, pelo seu tempo dedicado ao serviço público. E agora voltamos à deliberação do júri, quando for a época certa. Muito obrigado a todos.
Amber Heard perdeu, tá aí agora a Camille Vasquez, eles vão aguardar, tem esse momento, essa é a equipe de Johnny Depp que você vê do lado esquerdo do seu vídeo, eles vão ter que aguardar a saída do júri, a saída da juíza, tem uma comemoração, você vê ali, esse é o Ben, advogado, essa é a Camille Vasquez, ela virou uma espécie de personagem ali, uma comemoração discreta, isso é um sinal de respeito ao júri, aparentemente a juíza ainda está falando com a defesa de Amber Heard, deixa eu dar uma ouvida ali com a Denise Bobadilla. Voltaremos em 24 de junho. Então, teremos então os documentos que serão preparados. Mais uma vez, muito obrigado aos advogados. Vocês são bem-vindos à minha corte em qualquer hora para discutirmos assim que possível. Todos de pé. Agora sim, agora finalizou uma comemoração bem mais enfática do lado do time de Johnny Depp, porque é o seguinte, gente, Amber Heard foi sim condenada por difamação e a multa dela, a condenação dela é de 15 milhões de reais. Mas ela, quando o Johnny Depp abriu esse processo, olha aí a comemoração da equipe de Johnny Depp, quando o Johnny Depp abriu esse processo, ela voltou com uma ação contra ele, no qual ela pedia 100 milhões de dólares. Johnny Depp abriu uma ação de difamação pedindo 50 milhões e ela volta em resposta e fala, eu é que quero 100. Então o juiz, os jurados disseram o seguinte, Johnny Depp foi difamado sim por Amber Heard e ele conseguiu comprovar todos, não houve um não. Você viu que a Bobadilla foi traduzindo uma série de perguntas, né? Vocês entenderam que o artigo que Amber Heard escreveu era sobre Depp? Sim. Esse artigo era difamatório? Sim. Johnny Depp conseguiu provar que Amber Heard agiu de má fé? Sim. Johnny Depp conseguiu provar que essas afirmações eram falsas? Sim. E assim seguiu, assim seguiu. No caso dele, ele ganhou uma multa de 15 milhões de dólares. Já a Amber Heard, que volta pedindo 100 milhões, vocês viram que na hora de responder as perguntas sobre o caso dela, houve uma série de nãos. Amber Heard conseguiu provar que isso e aquilo? Não. Então, os jurados disseram, houve difamação também do lado de um advogado de Depp contra Heard, né? Não é exatamente Johnny Depp, é um advogado, né, que ela aciona, dizendo que esse advogado o representava, portanto, falava por ele e também a teria cometido difamação. E aí ela tem a receber 2 milhões. Para ela, é uma senhora derrota, porque entrou sem outro lado e sai como a maior devedora desse processo.